Agora 9h16 aqui na Rádio Bandeirantes. Durante esta semana você acompanhou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, também no Jornal da Band, várias matérias, uma série especial produzida pelo repórter Valteno Oliveira, contando uma situação muito peculiar peronomútil, que acontece agora no sul da Bahia, que se refere à ocupação irregular de terras, a pessoas se aproveitando da lei brasileira em relação a indígenas para cometer crimes. O Valteno Oliveira é nosso convidado aqui hoje no Jornal Gente para contar com mais detalhes para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que ele viu e o que está acontecendo agora no sul da Bahia. Muito bom dia, Valteno, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, bom dia, Sônia, bom dia, Pedro, bom dia a todos. Bom dia, Valteno. Queria que você apresentasse primeiro para o nosso ouvinte. A gente está te vendo, você está ótimo. Isso, estamos aqui também em áudio e vídeo com você. Nosso intrépido repórter. Enquadrado? Nosso querido Valteno de Oliveira. O que é que está acontecendo? Assim. Valteno, o que é que está acontecendo no sul da Bahia? O que você viu? Faz primeiro um resumo aqui para o nosso ouvinte. Bom, o sul da Bahia é aquela região maravilhosa que vocês conhecem, chamada Costa do Descobrimento. Então vai de Porto Seguro a Prado, engloba praias, fazendas de gado, aldeias indígenas, fazendas de frutas, o Monte Pascoal. E é a partir do Monte Pascoal que começa uma disputa. Os indígenas Pataxó, que vivem nessa região desde o descobrimento, e se relacionam com não índios, que também vieram como os colonizadores da Europa, os escravos que vieram da África. Então toda aquela região é uma região marcada pelo encontro de várias etnias. Os indígenas conseguiram na justiça já há algum tempo uma área que englobou parte do Monte Pascoal e algumas terras da região. Mas eles querem ampliar essa área, que é 11 mil hectares, para 52 mil hectares. E com isso acabou criando um conflito. Há 9, 10 anos atrás, a FUNAI entendeu que eles tinham razão, mas os produtores e agricultores que vivem na área há mais de 100 anos entraram na justiça porque também reivindicam o direito. Então isso gerou um conflito e, para pressionar o governo, os indígenas então começaram a invadir terras produtivas na região. São indígenas fora da lei, porque os verdadeiros Pataxó também sofrem com a violência. Vou lembrar aqui, inclusive, o Galdino Pataxó, que morreu assassinado aqui em Brasília, queimado por uma gangue de adolescentes. Só que agora os Pataxó, alguns que se dizem Pataxó, estão tocando terror e invadindo fazendas produtivas com requintes de violência. Vocês não podem imaginar o tipo de armas que usam nessas ocupações. Então é o terror sendo implantado na Bahia, a dificuldade da justiça em fazer a reintegração de posse e o clima de insegurança que afasta investidores e também espanta turistas dessa região tão próspera. Agora, Valteno, a gente percebe também ali uma certa, o recrudescimento, né, dessas invasões de terra de todas as formas, né? Aí os bandidos também acabam se aproveitando desse ambiente favorável ou que até estimula invasões. A gente viu no fim da semana passada, os bandidos que a Polícia Civil de São Paulo prendeu no Pontal do Paranapanema, bandidos extorquindo os fazendeiros, tinha que pagavam até 50 mil reais, cobravam até 50 mil reais em troca de blindar a fazenda de invasões, né? Enfim, quem é amigo do alheio, né? Quem se dedica à prática de invadir terras, o que é um crime, né? Acaba também resvalando para outro tipo de crime. E estimula criminosos como aqueles do Pontal do Paranapanema e esses que se passam por índios para invadir. Mas ainda que fossem índios, a invasão é criminosa, né? Porque afinal de contas há cidadãos lá que têm título de terra, tem lá escritura passada em cartório, gente que tem uma história, inclusive familiar, né? Muitas vezes até centenária. Mas assim, você percebe isso, o avanço disso, né? Quer dizer, que esse clima político condescendente, né, com invasões de terra que estabelecido no governo atual, está por trás de tudo isso? Olha só, o que a gente percebeu, Cláudio, foi que a onda de invasão começou exatamente logo após a eleição. Então, isso estava quieto, parado,
como eu falei inicialmente, dando um relato sobre esse conflito, ele é fruto de uma compreensão da FUNAI de que é preciso fazer mesmo essa terra, tornar-se essa terra indígena, mas o que ocorre é que houve eles se sentem, os invasores, eu vou usar essa palavra invasor, eles se sentem estimulados, porque eles resolveram ocupar fazendas dos últimos 4 meses, 40 fazendas. Não faz sentido essa onda de invasão se essas pessoas não tivessem uma certa certeza de impunidade. Então isso é que é ruim, talvez é isso que você esteja perguntando, é essa onda de invasão que é estimulada por um clima de impunidade. Então há uma perspectiva de que vão ganhar essas terras, por que não aguardam então? Porque essas ocupações que acontecem, elas são seguidas de destruição da propriedade. Vocês não imaginam, as imagens que foram ao ar, que eu consegui, eram de indígenas tacando fogo e falando, vamos queimar tudo, fora Suzano, fora Veracel, empresas que estão lá há muitos anos gerando emprego e que tiveram as sedes, os eucaliptos queimados, eles roubam gado, implantam o terror. Eu estou falando de 2 empresas grandes, mas os pequenos também são vítimas dessa onda de criminosos que assusta o extremo sul da Bahia, na Costa do Descobrimento. Aguarda-se, a polícia está lá, foi feita uma força-tarefa, mas tudo isso depende de questões que são do Congresso Nacional e do Supremo, como a delimitação do marco temporal, que está em julgamento no Supremo, interrompido, e também no Congresso Nacional, que também está parado, o que o Congresso pensa sobre isso. Então, enquanto isso não acontece, nós temos uma liminar do Supremo, do ministro Fachin, proibindo reintegração de posse, proibindo demarcação de terra indígena, mas não proíbe invasão. Então, é uma coisa estranha, né? Porque você não está podendo... O ministro proibiu isso, enquanto não se julga o mérito, ficam proibidas demarcações, reintegrações de posse. Mas enquanto isso não acontece, essa liminar é de 21, pode se invadir, é essa questão que é feita. Valteno, eu queria que você contasse para o ouvinte também o que é, algo que foi colocado na sua série especial pelos seus entrevistados, que é a indústria dos laudos periciais antropológicos, que muitas vezes são usados como justificativa nessas ocupações. O que é que acontece, hein? Boa pergunta, Thaís. Quem me ajudou nesse esclarecimento foi o professor Rodinei Candeia, procurador do Rio Grande do Sul, que participou da CPI INCRA-FUNAI. Ele é um craque nessa área. Ele disse o seguinte: a indústria dos laudos antropológicos, porque quando uma terra, ela vamos dizer assim, a FUNAI entende que aquela terra é uma terra indígena, então é preciso que tenha um laudo antropológico dizendo, precisando exatamente por que ela é terra indígena. Aí o antropólogo entrevista, passa anos, ganha dinheiro para poder fazer um laudo dizendo que aquela terra é antropológica. O que acontece na maioria das vezes? É declarada terra indígena uma terra que, já que não pode fazer ampliação, aí um indígena de uma determinada etnia, vai para uma região, ele tem uma relação com uma outra pessoa de uma outra etnia, pode ser até um branco, não branco. A gente tem que ter cuidado com o que fala, com esses termos hoje, porque está todo mundo politicamente correto, a gente nem sabe mais como se refere. Mas, enfim, ele tem uma relação com o não índio, lá do outro lado, e aí isso é um motivo, uma justificativa para você criar uma terra. Não, ele está morando lá, aí eles começam a criar núcleos ao redor. E o antropólogo faz uma história maravilhosa, geralmente pago por ONGs estrangeiras, que patrocinam esses estudos e que acabam ganhando dinheiro. É essa a conclusão da CPI INCRA-FUNAI, nesse sentido. Agora, porque... Diga, Cláudio. Valteno, você está falando dessas coisas, eu estou aqui lembrando do episódio ocorrido em Brasília, no centro de Brasília, no lugar em que onde surgia um bairro de classe média chamado Noroeste. Aí apareceram lá um grupo de 22 pessoas, eram índios. Aí ocuparam aquela área, tinha índio que era louro do olho azul que só falava francês. E aí disseram, não, isso aqui não pode e tal. Aí a FUNAI, em princípio, disse, não tem nenhum histórico de índio nem coisa nenhuma, né? Mas o negócio foi ganhando, aqueles rebeldes sem causa, né? Começaram a apoiar essa vigarice que se estabeleceu aqui em Brasília. Eu me lembro que eu entrevistei, na ocasião,
o doutor Edgar Silva, que chegou em Brasília antes de Juscelino, só para você ter uma ideia de como ele era antigo aqui, muito amigo pessoal do Juscelino e tal. Perguntei a ele, tinha índio aqui quando o senhor chegou? Ele disse, mas nem remotamente tinha índio, até porque não tinha nem rio, não tinha nada aqui e tal. Qual foi o desfecho dessa história? A FUNAI, com o apoio até ignorante, né, de ativistas, ignorante ou oportunista, né, de partidos, de ativistas, etc., a FUNAI mudou a sua avaliação, a sua concepção, disse que de fato aquilo ali era uma coisa, havia indícios de que aquilo ali antropologicamente tinha a ver com índio, inventaram uma mentira inacreditável de que ali funcionava um santuário de pajés, que não tem nenhum registro antropológico dessa coisa, mas ali era um santuário de pajés, e aí, mas assim, eles abriram mão de tudo, mediante, é claro, uma gorda indenização. É uma vigarice que no Brasil prospera muito, né? Isso, com toda certeza, deve estar acontecendo também aí lá no sul da Bahia, não é, Valtênio? Nada contra as legítimas pretensões indígenas, que são donos de 14% do território nacional. Eles conseguiram isso com todo direito. Agora, o que se vê é essa indústria da demarcação de terra querendo ampliar para cima de regiões em que está consolidada a agricultura e a pecuária. Isso gera uma insegurança gigante no país, porque você não sabe mais até que ponto você é dono da terra. Então, o que acontece? Você acaba chegando num determinado lugar e aí você já está lá há muitos anos e pode ser expulso. E, diferentemente da reforma agrária, o que se percebe é que na reforma agrária a terra é desapropriada e o proprietário recebe por ela. No caso das demarcações indígenas, quem está na terra é desintrusado, vai embora com a mão na frente e a outra atrás. Então, é isso que torna esse conflito muito injusto, porque quem está lá há muito tempo é mandado embora. Aconteceu isso em Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, e aconteceu isso em Suiamiçu, que fica no Mato Grosso. Regiões produtivas que estavam lá, famílias assentadas há muito tempo e que tiveram de sair por decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse é o repórter Valtênio de Oliveira, hein, que você acompanha todos os dias no Jornal da Band. Esteve conosco mais uma vez na Rádio Bandeirantes para destrinchar um pouquinho mais o que não deu para ele contar lá na reportagem que foi ao ar ao longo desta semana sobre essas invasões aí na Bahia. Valtênio, sempre bom aprender com você, viu? Um abraço, até a próxima. Sempre bom estar com vocês aí. Uma bela sexta-feira para nós todos. Beijo, Valtênio. Abraço.